Boa noite, tudo bem? Começando mais uma live, Histórias da Música Mogiana, hoje com o Ukulele Mogi. E lembrando que Histórias da Música Mogiana está fazendo parte do Festival de Inverno, Serra do Itapetí, 12ª edição. E essa edição é virtual, né? Por motivos óbvios. Estamos em casa, ou pelo menos pretendemos, né? E então hoje será a última live do festival, né, da história da música mogiana. Hoje a gente encerra, que foram 3 edições, e hoje será a última da minha participação no festival. Mas o festival está acontecendo ainda. A gente inclusive tem Vozes do Berimbau acontecendo nesse mesmo momento no Instagram. Amanhã a gente tem o Breno, que também vai estar com um show, com banda, né? E então prestigiem esses eventos do Festival de Inverno, que são bem interessantes, e a gente acaba alimentando a nossa cultura também mogiana. Bom, hoje esse convidado, que é o Fernando Novaes, um querido amigo, uma das referências na educação musical aqui de Mogi, e que acaba de lançar um CD intitulado Ukulele Mogi, que é de um grupo, que ele vai contar aqui toda a história desse grupo, que ele já encabeça já há algum tempo, que é um grupo só de ukulele. É uma referência, inclusive, do ukulele aqui na nossa cidade, inclusive em outras, né? Porque ele foi uma das referências nesse instrumento que entrou com tanta força no Brasil de uns tempos para cá, principalmente na educação musical para crianças, porque é um instrumento pequeno, com muita facilidade para os primeiros acordes, né? E eu quero começar a live falando um prefácio que tem no disco do Ukulele Mogi, que é esse aqui, que depois a gente vai mostrar ele todo lá dentro, toda essa arte bonita, e que tem um prefácio aqui que eu quero começar antes de chamar o Fernando para o bate-papo, para ele contar as histórias e a gente também degustar um pouco do disco com as músicas. Então vamos lá. Ouvir, sentir, viver. O Ukulele Mogi crê no poder singelo de um pequeno instrumento para feitos gigantescos, como o amor e a união. União de todas as idades, de todos os caminhos e histórias. Quando lhe perguntarem que som tem o ukulele, diga que é do tipo que acolhe com o calor e aconchego de um abraço em família. Abraço demorado, acalentando sonhos, alegrando os desafios, confortando os cansaços. E que som tem um abraço demorado? Bem, é preciso aprender a tocar para saber. Mas o Ukulele Mogi nos deu uma pista. É um som único e nele cabem todos e todas. Ricardo Vergueiro. Agora eu quero chamar esse queridão do Fernando para a gente entender todo o trabalho tão bonito, que envolve outros músicos também, músicos da cidade, músicos de São Paulo e também do Ukulele Mogi, né? E ele está vindo aqui já. Aí, bem-vindo, Fernando! E todas aí também, né? Gabi, Priscila, Bia! Sejam bem-vindas! Obrigada. E aí, minha amiga, tudo bem com você? Tudo bem, Fernando? Agradecido pela presença de vocês aqui nesse cantinho nosso, que é o cantinho das histórias da música mogiana, que você é uma das grandes referências, né, da nossa música. Falei, como educador musical, você é uma referência muito forte na nossa cidade já há algum tempo, e é um cara que a gente tem muito respeito e muito carinho por tudo que você já contribuiu com essa história.
Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é um grande prazer estar participando e vem acompanhando todo esse projeto, desde antes do festival, né, agora também no festival. É muito importante isso que você vem fazendo pela cidade e por nós, artistas. Eu só tenho a agradecer aí. E vamos aí, É né, isso. contar um pouquinho das nossas histórias. Isso, então vamos começar. Queria que você contasse um pouquinho, é, de uma forma mais sucinta, né, para a gente não se alongar muito, como você, como você começou com essa história do ukulele. Você trouxe o ukulele aqui para Mogi, você é uma das referências nesse instrumento. Então vamos começar lá desde do início para depois chegar no ukulele Mogi, nesse disco bonito que você fez. Tá certo. Bom, eu já tinha a banda Supernova um pouco antes, né? Uns anos antes, uns 5 anos antes do... 5, 6 anos antes do Ukulele Moji, eu já tinha a banda, né? E aí eu Sim. pesquisando, sempre quis trazer sonoridades novas, né, para a banda e para os nossos shows, sempre fui da pesquisa, né? Minha história com violão, eu estudei violão clássico e dou aula disso, e sempre tem essa paixão por cordas, né? Aí, pesquisando, eu achei esse instrumento pequeno, né? Eu já tocava o cavaquinho um pouquinho, né? E aí eu achei o ukulele. E ele consegui comprar um na época, ninguém tinha, tal, né? Pela internet, tal, pedia, consegui esse ukulele. E aí, nossa, a hora que chegou, eu fui mexendo com ele, vendo as possibilidades, né? De ser leve, de uma criança poder tocar. Eu mesmo de levar ele para qualquer canto que eu for. Às vezes o violão é nosso maior amigo ali, tá com a gente sempre, mas às vezes ele não cabe num cantinho. O ukulele não tem como, ele cabe nem, né, em qualquer O, cantinho. A cule, gente, o ukulele é a gaita do violonista. sim, sim, é uma boa referência aí, né? Então é uma forma eu sempre pensei nele de ser uma forma de ter a música sempre perto da gente, assim, né? Onde a gente for, a gente consegue estar com o ukulele, né? E aí, Sim. a partir disso, eu vi essa facilidade de ensinar, que eu sou professor desde o início. Eu falo que eu sou professor antes até de ser músico, né? Antes, no começo da minha carreira, eu só dava aula, e depois que eu comecei a tocar e fazer shows e tal, e ter outros trabalhos, né? Mas o professor veio antes, então eu já trouxe isso para os alunos, né? Muito legal. E aí, através de alunos, foi conhecendo muita gente mesmo, né? No meio aí que, né? Depois, através da internet, conheci muita gente do Brasil inteiro, né? É, existe existiam uns grupos de WhatsApp bem no comecinho, quando o ukulele começou, e eu era um dos primeiros que estava nesse grupo de WhatsApp. E isso espalhou para, tipo, muita gente de fora de Mogi me conhecia e tal, e queria saber como é que era essa história, né, de ter um grupo de ukulele e depois uma orquestra, né? Assim, eu não conheço, mesmo eu estando há mais sei lá, 10 anos aí no ukulele, eu não conheço nenhuma orquestra de ukulele mais antiga que a nossa, né? E a gente não tem nenhuma Sim. informação. Então a gente pode dizer que no Brasil foi a primeira orquestra de ukulele, né? O ukulele Mogi. Foi o pioneiro nesse segmento, Sim. né? E em Mogi você que trouxe o ukulele, né? Para a É, educação musical, infantil e sim, eu conheço alguns amigos hoje que dão aula. Eu não sei se se tem alguém que começou antes, né? Mas eu lembro que quando eu comecei eu não tinha ninguém, né? Há uns 10. Foi em 2010, né? Mais ou menos que eu comecei. Então naquela época eu muita gente, a maioria não sabia nem o que que era, né? Então aí sim, depois começou a estourar tal, aí começou a ficar mais pop, um monte de gente, né, começou a aparecer tocando, né? Artistas mesmo, sim, ele começou a ficar muito popular no meio artístico, né? Muitos artistas usam, né? sim, Hoje em sim, dia, hoje em dia você vê essa facilidade que a gente sente, os músicos, sei lá, você pega uma banda tipo Fala Mansa. O Tato do Fala Mansa só toca o ukulele, eu nunca mais vi ele com violão na mão. É só o show deles é sim, sempre Fala Mansa com o ukulele.
né? Então, Sim. um monte de Lulu Santos, esses artistas Lulu Santos, famosos eu ia, também eu ia estão, falar dele. né, A da sonoridade do ukulele é muito legal, né? Além de ser um instrumento mais fácil na digitação, né? Nos acordes, ele tem uma sonoridade que é só dele. E aí um pouco dessa semelhança, até que a gente estava conversando, né? Que você mandou para mim, desse irmão que o ukulele tem aqui no Brasil, que é o cavaquinho, né? Eu queria que você contasse um pouquinho essa diferença e essa irmandade que tem, né? Essa aproximação entre esses dois instrumentos. Sim, eu vou então começar a falar um pouquinho do instrumento, aí a gente já toca até a primeira música aí para dar um exemplo, né? Legal, Muita legal. gente, muita gente tem essa noção de que o ukulele é um instrumento havaiano, tudo, né? E desse formato, com esse nome que a gente conhece, né? Ele é havaiano, mas a origem dele veio dos instrumentos pequenos de Portugal, né? Tinha lá um luthier que fazia, que era e chamaram ele de braguinha, né? Que era esse instrumento que era o mais parecido mesmo com o ukulele. E foi um navio de portugueses para trabalhar, né? Para trabalhar na lavoura de provavelmente de cana, igual aqui no Brasil, né? Eles foram para o Havaí e nesse navio eles levaram para levar num navio qual que é o melhor instrumento? Um pequenininho ali que não era o ukulele, mas era um quase ukulele, né? Já começa aí a viagem do ukulele, né? Ele foi nesse navio, aí chegou lá no Havaí, a hora que eles desceram tal e tocaram, era o rei lá do Havaí na época, que era não era o Havaí americano, né? Era o Havaí ainda com o rei, né? E ele se apaixonou pelo ukulele e mandou fazer, né? Os luthiers de lá fazerem, né? E com a madeira de lá e com o formato que ele quis tal, e acabou aí criando o ukulele, né? Mas foi de um instrumento português. Eu não tenho um braguinha, mas eu tenho um cavaquinho português que é um instrumento de lá, né? De Portugal mesmo. Peraí, que eu vou trocar aqui. Esse cavaquinho ele tem 8 cordas e é bem uma Olha que legal. sonoridade bem típica portuguesa aqui, né? Eu usei ele para gravar a primeira música do CD, né? Que é o Alecrim. Que legal. Vamos iniciar então? Pode ser? A gente começa com Alecrim e depois a gente já entra no disco, falando do disco, de como você resolveu fazer essa obra. E aí a gente já conta as histórias desse disco bonito aqui que você fez. Tá, Joia? Deixa eu só dar uma afinadinha que eu afinei, mas só que ele é bem delicada. As cordinhas bem fininhas desse cavaquinho. Aí São qualquer. cordas de aço, né? Cordas de aço. Esse aqui é de aço. Na época não existia, tudo era tripa, né? Não sei se você Tripa. sabe dessa história, todo instrumento de corda antigo é feito com tripa de animal. Sim, sim, Aí as o aço cordas, né? veio depois, né? Tanto para nós aqui, né, no cavaquinho brasileiro, quanto para eles também começaram a usar o aço, só que no o ukulele ele ficou no nylon, né? Sim. Paulinho, você acha que é possível a gente virar o celular, a câmera? Não dá, eles não permitem. Não. Bom, você pode tentar aí, eu não consigo aqui. Tenta dar uma deitada nele para ver se. O problema é Dá que na vocês vão ficar mesma. virados. Não vai Dá na adiantar. mesma. Ele fica do mesmo tamanho. Então a gente vai. Afastar um Isso, a gente pouquinho. vai ver. Acho que A Bia dá uma chegadinha aí. aqui sempre cabe. Um pouquinho pra cá, Bi. Aí foi. Legal. Aí, tá aparecendo agora. A Bia, um pouquinho só aí, apareceu, Bia. Legal, Então vamos lá, então, a legal. Alecrim, que é uma música Só portuguesa. A deixa eu gente tem. fazer, um adendo aqui. Pessoal, quem Sim, quiser tirar os comentários, é só arrastar
pro lado, tá? Que aí sai, porque aí eles aparecem sem esses comentários em cima, tá bom? Então é interessante, de repente, afastar para ver, né? Porque tem a Eu vou questão fazer da isso no estética meu que é também. bonita. É, Aí, eu isso, já fiz legal, comigo, pessoal. Funciona. É. Então legal, vamos lá, então, legal. de cavaquinho e ukulele, aí a primeira parceria aqui. Pronto? 1, 2, 3 e. Aê, foi um pedacinho, dá pra ir. Ê, que bonito, parabéns, lindo demais. Legal, então vamos entrar já no universo, né? Entramos já com a primeira faixa do disco, Alecrim, e aí contar como que você resolveu fazer esse disco que foi feito pelo EMAN, através de um edital público, como que surgiu a ideia de fazer a gravação desse disco? Bom, a gente já tinha o grupo há alguns anos, né? Acho que uns 4 anos já tinha o grupo, né? A gente tinha feito vários shows, tudo, né? E a gente sabia já tinha o Eman funcionando, alguns amigos gravando CD, né? E dentro do edital apareceu essa veia para grupos, eu não lembro o nome agora, era grupos regionais, alguma coisa assim, né? Que Sim, não era uma categoria especial, né? Aí eu sim, falei, nossa, dentro da cidade eu lembro que tinha nossa e tinha orquestra de viola também, só que cabia certinho pra gente. Aí eu vi essa oportunidade de ter uma orquestra de ukulele e ainda ter um CD gravado, era muito interessante, né? E poder levar essa música. Aí na hora, né, de escolher o tema tal, né, a gente resolveu contar como a gente vem com um instrumento. Hoje em dia ele está bem popular, né? Mas é sim, um instrumento que a gente precisava apresentar ainda para as pessoas, né? sim, Então, contar a história dele foi o que veio na cabeça da gente. Como a gente não ia fazer uma música autoral, nada assim, teria que ser uma música tradicional, né? Então a gente sim, resolveu trazer para esse lado didático, tanto para crianças, ele tem essa cara de infantil, né?
é um CD que cabe muito, né, com o trabalho infantil de educação, mas para geral, para contar uma história mesmo, né? Tanto que nem todas as músicas do CD são infantis, né? Algumas não são. Sim, exatamente. E eu queria te perguntar exatamente isso: a escolha do repertório, a escolha das músicas. É, e eu sei que numa pesquisa profunda, às vezes a gente, isso até é uma coisa que é importante a gente trazer também para essa conversa, é que às vezes a gente não se dá conta, por exemplo, a gente vê uma música lá, tá como domínio público, e às vezes se aprofundar na pesquisa disso é importante. Aconteceu uma coisa assim com o disco, né? Que eu queria também que você contasse um pouquinho dessa história, que foi até legal, assim. De alguma forma, você acabou até conhecendo o autor de uma música que entrou no disco, e que você pensou Sim. que era domínio público, né? Sim, não, então, a princípio, como a gente tinha essa ideia de fazer músicas de domínio público, ou então, no máximo, de compositores amigos nossos, conhecidos, né? Contar essa história também usando esse tipo de música para divulgar, né? Já que a gente ia contar de tradição, tanto da tradição do Havaí, do instrumento, né? Sim, Então, a gente buscou músicas tradicionais, né? E chegou algum momento, ele tem uma viagem, e tal, vai para alguns lugares, né? A história a gente tem até o barquinho aí, né? No navio do ukulele, porque a história é ele viajar para outras culturas e dialogar, né? Dialogar ali com a cultura do lugar. E em certo momento a gente voltou para o Brasil e eu queria explorar um pouco mais o Brasil, né? E a gente chegou sim, na ideia da música caipira, música aqui do interior de São Paulo, né? E a sim. gente viu essa ideia de colocar uma catira, né, no CD. E aí uma amiga trouxe uma catira tal, que falou que lembrava do vô e tal, né? E aí a gente achou, falou, não, vamos tocar, né? Aí eu achei que ela tinha trazido uma coisa ali que era que o vô dela cantava nas rodas de catira, alguma coisa assim, né? Aí a gente começou a tocar, fez uma procura superficial, né? Bem superficial, e achei que não tinha, que era domínio público. Aí a hora que já estava gravado já, pronta, com as crianças, tudo. Foi uma das músicas, não é todas as músicas que todo mundo participa, mas nessa, Sim. os adultos, todo mundo tinha gravado nessa. Aí eu descobri que tinha um compositor na música. Aí foi aquele perrengue, né, de correr atrás, conhecer eles, falar, ó, já gravei sua música, E de tal. onde ele E é? então, é um casal, né? Um casal que é de São José dos Campos, né? E eles têm um trabalho com música infantil, né? E essa música chama Catira do Passarinho. Depois a gente viu que muita gente conhece e usa essa música nas festas, nas escolas, professoras passam muito em festa junina para as crianças. Não sei se você já conhecia, mas é a Catira do Passarinho. A gente acabou gravando ela no CD, né? E tem, acho que duas gravações essa música. No Spotify só tem a nossa e mais uma, né? É Olha muito, só. muito, muito legal, né? E eu acho que não, nem é deles. A outra gravação que tá no Spotify, acho que não é eles, é outro grupo, né? Olha só. E, e eles autorizaram, eles são super gente boa, acabamos ficando amigo, ainda por causa da quarentena ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas já estamos até combinando de ir lá para São José, trazer eles para cá também para Mogi, né? Olha, Aí que acaba legal. fazendo esse outro lado, né? Que é muito bom. Que legal, que legal. E como você falou, né, tem várias. O disco ele está recheado de músicas, né? Ele é um passeio pelo universo musical do mundo mesmo, né? Sim, Não sim. tem do Herme Negrito, que é uma música linda, que eu conheci essa música com a Mercedes Sosa Sim. e que ficou linda essa música, né? O arranjo ficou muito, inclusive os Não. arranjos todos foram feitos por você, né, o Fernando? Sim, a gente, assim, eu sempre trabalho junto com o pessoal, com a Bia, que nem na percussão, o Pedro, que é o nosso percussionista aí, Sim, ele é muito livre para criar ali junto. Às vezes eu dou uma ideia, mas é muito, também os arranjos acabam sendo
um pouco intuitivos Compartilhados. também, né? Compartilhados, todo mundo dá um pouquinho. Eu fiz bastante, creio, né, caso de escrever, alguns arranjos estão escritos mesmo, porque eu queria que depois a orquestra tocasse, né? Mesmo os arranjos que eu gravei sozinho, porque não cabia levar sempre todo mundo para o estúdio, algumas músicas eu Sim, gravei todos os ukuleles, né? Eu tenho escrito, sim, porque se a gente for tocar, aí cada um ali vai fazer a sua parte, né? Então, legal. eu fiz bastante desse lado, assim, das cordas, né? Mas sempre eles com essa liberdade, né? A Bia nas vozes, a Gabi, né? Eles criaram muito também. Nesse lado da voz, né? As meninas, né, fizeram. Aí eu, Sim, tipo, confio nelas. Sempre fizemos assim em outros trabalhos, né? sim, Também. É uma sim. comunidade, né? A gente. E trabalha todo mundo Como de junto. fato, o ukulele Mogi, né, já tá no título do disco, né? Tem várias mãos e vozes. Vamos fazer mais Sim. uma do disco? Qual que a gente vai fazer agora? Vamos, vamos, deixa eu ver aqui. Agora Alecrim, vamos. só A fala gente. da autoria do Alecrim. Então, a Alecrim é a música tradicional portuguesa, É domínio público. domínio público. Eu não vou lembrar o nome da compositora dessa próxima música, porque ela era uma rainha lá do Havaí. Ela era a esposa desse rei que fez essa música que a gente vai tocar agora, que é a música havaiana. Eu não lembro o nome dela porque os nomes dos havaianos têm sempre um monte de letra, cara. Mas eu não lembro agora. Mas Eu acho que ela não vai ficar chateada porque ela não deve estar assistindo. e a música dela já é domínio público, então vocês acreditam que Ah, ela é de uma outra época. Ela vai ficar feliz que a gente está aqui tocando essa música. Aloha como Oi chama? é essa música. Aloha Oi. Aloha Oi. É uma música que tem. As meninas tiveram que estudar aí, porque tem a letra em havaiano mesmo, né? Na língua deles, Ah, né? sim, E a língua sim. deles às vezes mistura um pouco com o inglês. Então, às vezes tem umas palavras em inglês, mas a maioria das palavras são havaianas. Isso é interessante aí de Ah, ver que na música. legal. Bom, vamos lá então. Vamos fazer até o solo. Tô acertando aqui com as meninas até que parte. Vou fazer até a metade da música, que aí a galera depois escuta no CD. Legal, legal. É só uma degustação. Vou lá, vou fazer a introdução então.
Que lindo, né? A sonoridade é tão... É como esse texto mesmo, né? Do Ricardo Vergueiro, é isso? Sim, sim. É como ele fala, né? É um aconchego mesmo, né? É uma delícia, né? E você sabe que você tocando essa música, então eu estava lembrando até antes, né? Eu tenho a referência do ukulele num filme do Elvis Presley chamado No Paraíso do Havaí, que lá aparece Sim. uns havaianos e tal, umas havaianas tocando o ukulele. Eu lembro, eu tenho essa referência, né? E essa música é Sim. muito forte, né? Logo vem a lembrança disso, né? Então, o ukulele ele teve algumas épocas que teve estouros assim falam que são 3 épocas, né? Que teve essa fama grande aí, desde a primeira tal lá no comecinho onde fizeram isso aí teve e que fizeram até também tem um outro instrumento depois eu vou até mostrar um pouquinho aqui, né? Que vem nessa primeira leva. A segunda foi o Elvis. Foi na época do Elvis, quando o Elvis foi para o Havaí, gravou os filmes, não, é mais de um filme, né? Can't Sim, Help, que é um grande clássico aí do Elvis, ele fez Can't para um Help dos Falling in filmes Love. do Havaí, né? Tem até Sim, a cena, você coloca no YouTube, tem bastante essa cena dele ali no Havaí, ele é, tocando, ele e, tocava o instrumento, né? inclusive ele fez um show no Havaí que foi se eu não me engano, o primeiro show transmitido via satélite para mais de 1 bilhão de pessoas. Foi uma coisa assim gigantesca. Ah, Inclusive tá gravado, enfim. E foi no Havaí, né? E ele entra com os colares havaianos, né, no show. sim, É, sim, e foi exatamente nessa época, de 60, 70, comecinho de 70, sim. né? Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho da participação de todos os músicos que fizeram essa construção, como você já falou, né? De alguns, da Bia, da Priscila, da Gabi, é, Pedro e outros músicos que participaram desse projeto. Bom, esse projeto, esse grupo, tanto o Ukulele Emoji, ele já é um grupo que ele mescla músicos profissionais, pessoas que trabalham na música mesmo, né? Sim, Com até alunos, né? Então, eu queria trazer isso também para gravação, né? Então, é lógico que começa aqui muito em casa mesmo, né? Eu falo que é em casa mesmo. A Bia, ela tá comigo desde quando ela era da idade da Gabi, que tinha 12 anos, agora a gente tá junto, né? Ela como aluna na época, hoje em dia ela fez graduação, pós-graduação em música aí, já uma vida já na música, né? E a gente sempre juntos aqui, né? Então ela é família e o Pedro mesma coisa, ele tá aí com a gente desde o início. Então parte muito daqui da gente, né? Todos nós somos sim. professores, né? Então a gente trabalha junto também como professor, né? Depois tem uma história legal aqui, a Bia pode dar um. Eu quero depois que ela até fale sobre essa história sobre o professor, né? E sobre o CD. E então começa aqui. Aí a partir daqui entra alunos, outros músicos de fora que são amigos aí do universo do ukulele participaram, né? Do CD também. Desde um amigo que é o maior, a maior referência de ukulele no Brasil, é um cara que é muito amigo meu, que é o Vinícius Vivas, e ele mandou gravações e incluiu partes de ukulele em uma das músicas do CD, né? Tem um grande amigo também de São Paulo, que é o Tom White, que ele canta, ele faz shows do Elvis Havaiano, né? Ele tem esse show e a gente já acompanhou ele em vários shows e a gente considera ele também parte do grupo, de tantos shows que a gente já fez junto, né? O Tom White fez participação, né? É, tem muita coisa, tem coisas interessantes. Por exemplo, tem um músico que eu fiz amizade com ele num dia, no outro dia ele foi lá e gravou um solo de clarinete lindo numa das músicas. Eu adoro aquele solo. E foi um cara tão gente boa, não sei, o Paulo, né? Ele chama Paulo também. E tá lindo na faixa A Luz do Luar, que a Gabi vai cantar aqui um pedacinho para vocês. Né? Ele gravou. Então tem isso, e tem alunos que gravaram em 2 faixas, né? Que são tem o Celso,
o PH, o seu Eurico gravou o cavaquinho também na música com o PH, entendeu? Olha, que Então, honra, é que honra. muito, é muita história. Eu não vou é tanta gente que eu não vou lembrar tudo aqui. Pode ser que eu esqueça alguém, mas, meu, é muita Você gente. falou do PH, tem uma música do PH, inclusive, né? O Meu Lugar, do PH e do Pedrão, né? Do Pedrão Abílio. Sim, sim. Sim, a gente já tocava também essa música em outras situações, né? As meninas já cantavam. Aí, a hora que eu pensei numa música que representasse Mogi das Cruzes, né? Aí eu lembrei dessa, nada mais certo do que falar no meu lugar. Eles fizeram para esse lugar, né? Então, Sim, sim. aí e combinava com tudo e com aquela coisa tradicional, né? Porque Mogi tem essa tradição do chorinho, né? Da música que ele o seu Eurico. Então, trazer o seu Eurico para essa música e para Mogi, para representar Mogi musicalmente, né? Mogi Eu, já é uma explosão cultural, né? Tem muita coisa sim, aqui, né? Você que trabalha a vida inteira aqui também é daqui, sabe até mais, né? Muita coisa sobre isso. Mas o choro eu acho que eu acho forte em Mogi. Acho uma das culturas muito sim, fortes, sem dúvida, né? sem dúvida. É, e trazer o seu Eurico é um registro também da história de Mogi, né? É importantíssimo. Sim, Eu acho que isso sim, e também lançado recentemente os 80 anos do seu Eurico, né? Que o Paulo Henrique, o nosso PH, também produziu, fez os arranjos, e uma referência mesmo. Que legal, é muita gente, né? E eu acho que é isso sim. que o Ukulele Mogi é um agregador, né? É um disco Sim, agregador. E muito né? Sim, legal o isso. trabalho eu acho que esse instrumento ele causa isso já, né, nas pessoas. O nosso trabalho também combina muito por isso. Eu acho que foi tudo é uma corrente do bem, né? Tudo foi levando Sim, um ao outro, né? A gente é muito feliz por sim. isso e conseguir, né, agregar isso tudo. Ah, É, eu acho demais. Vamos fazer legal. mais uma? Vamos. Qual Vamos sim, vai deixa ser eu ver aqui. agora? Você tinha falado aí do Herme Negrito, então vamos fazer ela, então. Ah, eu adoro essa música. Uma coisa que acontece sempre no CD é que a gente tem sempre um diálogo nas músicas do ukulele com outro instrumento, né? E Sim. nessa faixa, a ideia é de dialogar com o charango, que é um instrumento andino, né? Tem muitas histórias esse instrumento. E ele tem uma semelhança de afinação, né? Então, as quatro cordas de cima são as quatro cordas do ukulele. Então, Olha que ainda legal. tem. Então, você só acrescenta uma corda a mais e é Mas a corda dupla. digitação das notas são diferentes. Se Os ela acordes fizer são em cima, diferentes. então, ó, faz um Fá, Bia. Ó, se ela fizer só nas cordas de cima e não pegar a de baixo, pega só as de cima. Ó, ela faz um Fá, eu faço um Fá igual. Faz um Dó, só um Ah, dedo. Olha lá, um Dó igual. que Mesmo legal. formato, só que ele tem uma cordinha a mais embaixo, mais aguda. Sim, sim, que legal, que legal. Aí a gente colocou aí nessa faixa. Esse arranjo que é um dos que eu mais gosto dos arranjos, eu achei que ficou Ah, muito bom. eu acho lindo também. Achei que ficou lindo. É isso aí, vamos tocar? Então, um, dois, três e.
Que lindo! Lindo demais, lindo demais. Essa música é lindíssima, esse arranjo ficou lindo também. Muito legal, muito legal. Eu queria que você falasse, Fernando, agora um pouco do conteúdo do disco, do encarte, das ilustrações, da arte gráfica, quem fez. Tem uma foto só, né? Que é a foto a foto da orquestra aqui, não é? Sim, sim, sim. Aí eu acho que é a foto que a gente agregou mais gente, o dia que foi mais gente no estúdio, né? Não tá todo mundo que gravou nas fotos, mas tá, Sim. acho que a maioria aí. Esse é a cara do grupo. Quando a gente faz show, vocês vão ver um pouco disso aí. Quando tá todo mundo, é isso aí. E quem Então, fez aí a essas gente. ilustrações? As ilustrações, o rapaz que fez, ele tá aí na foto, porque ele é um multi-artista, né? Porque ele é um grande guitarrista, que é o Celso Damasceno. Ele gravou em vários CDs Violonista. aí, você já deve ter falado dele aí bastante, porque ele tá no CD de alguns amigos. Eu Sim. conheci ele. Eu com essa minha história de professor na cidade, às vezes o pessoal pergunta, fala, ó, já foi meu aluno, tem um monte aí que foi. O Celso conheci aí dando aula também, eu estava dando aula pela prefeitura na época, e ele foi um dos aluninhos que tinha 14 anos na época ali, fez aula ali um pouco comigo, e depois foi estudar em outros lugares, né? E desde lá a gente se tornou amigo, e aí hoje em dia ele dá aula junto com a gente lá no espaço, né, na síntese, de desenho e de guitarra e violão. Então é engraçado, até brinca assim, né, que chama lá o professor de guitarra, eu chamo o Celso. Aí, agora eu queria fazer aula de desenho. Peraí, vai lá, volta aqui. O Celso, ele é um Só multi-instrumentista, muda ele é de um grande. roupa para falar que é diferente. Né, ele é um grande artista da nossa cidade. Um menino que fala pouco, né? Ele é Sim. quietinho assim, mas Quietinho, quietinho. ele se expressa muito bem em várias artes aí. Super Compositor, talentoso. né? Então esse é o Celso que fez os desenhos, ele desenhou, né? E eu tenho uma grande amiga que se chama Natália Xavier, né? A gente chama ela de Chave, que faz a parte gráfica. Ela coloca tudo no lugar e ela coloca esses fundos e ela é demais. Ela coloca, escolhe, né? Faz de tudo, né? Essa parte Sim. gráfica, e ela toca o ukulele, como também, né? Ela faz parte aí. Ela não gravou o ukulele, mas ela toca também no trabalho que eu tenho em São Paulo, né? Ah, que legal. Que legal. E eu E queria que você disco falasse. dele, Ah, legal, legal, ótimo. Eu sempre falo da importância, né, que infelizmente hoje as plataformas digitais não resolveram, que é trazer esse conteúdo do disco que é tão importante, porque é um conteúdo que eu falo que tem a mesma importância de uma faixa do disco, porque ele traz toda a ilustração que é necessária para um disco e que infelizmente nós perdemos nas plataformas digitais, porque sim, algumas até o Spotify tem colocado as letras agora também como uma opção, né? Mas o conteúdo mesmo, que é tão rico, a ficha técnica, eu acho que isso, de alguma forma, essas plataformas têm que resolver. Mas enfim, por isso que eu acho que ainda é importante o disco físico. Eu gosto sim. particularmente do disco físico.
E eu Sim. ia te perguntar isso, porque foi no meio dessa loucura toda que o seu, como o meu disco também acabou sendo lançado. É, e você deve estar com todos os discos físicos aí. Como que a gente faz para poder adquirir o disco físico, para quem gosta, com uma dedicatória bonita, enfim. Sim, a gente, eu tenho comigo, né? Eu tô num espaço, né, cultural. A gente tem lá, né, que é uma escola com um espaço cultural também. E se alguém quiser me mandar uma mensagem e tal, e a gente marcar de passar lá e pegar, ou então, né? Eu acho que é a maneira. Se for alguém de longe, até de enviar aí por um correio, alguma coisa assim, a gente pode estar conversando, sim. Tá sempre. Eu Legal. tô com bastante. Eu peguei esse disco um pouco antes de fazer da quarentena e a gente teve um evento e a gente acabou fazendo uma pré-venda, né? Então tem bastante gente com disco, mas eu Ah, tô que com legal. muito disco ainda em casa também, né? Mas ainda não lançou, né? Sim, E ainda não fizemos o show de o lançamento. lançamento, né? Sim, sim, sim. E você pretende fazer quando isso, se possível, como? Quando a gente já estava com a data marcada, era para ter sido agora, dia 5 de julho, né? No Vasques, né? O show no No Vasques. Vasquez. Como é um grupo grande para colocar, para caber todo mundo no palco e ficar bonito, a gente escolheu Sim, fazer lá, né? E sim, agora é quando tiver tudo seguro, tiver todo mundo, né, sim, tranquilo, com né? certeza. Aí acho que essa é a ideia, E para né? Todo reunir essa mundo. energia toda que esse disco tem, né? Esse Sim, para disco, poder. ele fala, ele tem uma orquestra, né? Então é justo que às vezes vai ter mais gente no palco até do que embaixo, de tanta gente Né? que participa. Vamos, Mas vamos deixar, vamos deixar marcado para quando o abraço estiver liberado. isso, boa, muito bem. Liberou o Porque abraço, porque a gente um vai se trabalho abraçar no desse, final do show. um trabalho desse não pode faltar abraço, né? Com Senão certeza. não faz sentido. Que legal, que legal. A gente tem mais algumas coisas ainda para falar, mas eu queria colocar mais uma música aí no para gente escutar. Que música que você quer fazer agora do Agora disco? eu queria fazer uma parte diferente, onde a gente não vai tocar. Eu vou pedir para a Gabi cantar, porque eu queria falar de uma parte importante do disco, que ele é diferente, porque como é um disco didático, e a minha ideia era Sim, ele ser usado tanto em aulas de ukulele, de música, mas em outros tipos de aula de cultura, aula nas escolas, às vezes uma professora, eu vejo muito isso porque a gente, como músico, às vezes é convidado para tocar com uma professora com as crianças. Aí as crianças vão lá, ensaiam com uma sonoridade, né? Cantando uma música, a professora bota uma gravação para eles ensaiarem. sim, Aí ela sim, acostuma com uma gravação, aí você chega lá para tocar e as crianças não conseguem cantar tal, né? Então, sim. a maioria das faixas são playback, tem playback junto. E tá no Spotify também, né? Que é Então muito tem a legal. faixa, a faixa cantada e depois quando você passa para frente tem sem a voz, que dá desde a criança para a criança cantar em casa ou quem quiser, né, cantar com a gravação original, só cortamos a voz, né? E tá lá no Spotify ou no CD também físico para passar para as pessoas, né? Então agora a Gabi Muito vai legal, cantar Fernando. junto com a gravação que eu vou colocar aqui no Spotify aqui, ó, Que da legal, que música legal. A Luz do Luar. Opa, peraí, calma. A Luz do Luar é uma música de origem francesa que eu, numa aula com uma aluna, a gente inventou essa letra, eu fui inventando com ela, e aí coloquei o ukulele no meio e tal. E a música é uma tradicional da França, né? E é uma música Sim, de niná, né? Uma música de niná, e a gente trouxe pro nosso universo ali da aula e colocamos essa letra, né? Que aí acabamos gravando desse jeito, achei mais interessante, que né? legal. Vamos escutar então, Então, vamos lá. vamos lá, então, vou pôr aqui de novo. A luz do luar, estrelas a brilhar, toda
Caindo lá do céu, toda noite eu venho só pra te olhar. Com meu ukulele, vou pra te tocar. Que bonito! Muito legal, parabéns, Gabi. Sempre linda, cantando. Grande artista você, viu? A gente tem um orgulho de ter uma artista como você, filha de outro grande músico e outra musicista também, que é a Priscila. É uma família musical demais, né? É linda essa família. Que lindo. É, queria falar agora um pouquinho, já que a gente falou dessa questão didática, que tem o disco, né? Eu achei sensacional essa coisa de colocar os playbacks para as crianças cantarem junto. Eu acho que foi maravilhosa essa ideia. E o disco também tem algumas músicas cifradas, inclusive uma tablatura que você colocou, né? Fala um pouquinho dessa função do disco de trazer um pouquinho essa didática, né? Esse universo todo didático em torno do disco. Sim, sim, a gente, como tem dentro do o próprio Ukulele Moji, ele vem dessa coisa de ensinar, ele tem alunos, tem pessoas de todos os níveis que participam desse universo. Então, a ideia era as pessoas poderem tocar no ukulele ou no violão, junto essas músicas também, né? E ser usado, né, didaticamente em escola. Eu tenho essa referência de ter mais de um amigo professor que já usou já em escola, né? Porque tem professores que participam do grupo, que são professores desde de professor de música, mas professores de escola, né? Abel, né? Abel, Normal mesmo, né? Tem uma professora que usa essa música Luz do Luar. Tem uma professorinha que faz parte do nosso grupo, que é a Bel. Ela falou que as crianças dela adoram e pede, vê ela e já fica pedindo a música, é mó barato. Agora, a Bia, que é professora de música de alguns colégios aqui da cidade, ela tem. Vem cá falar um pouquinho, Mi. Conta aí um pouquinho como é que foi. Aí você usou uma das músicas, fizeram um vídeo. Então, a gente fez agora, no mês de junho, lá na escola, um trabalho online, né? Desde o início da quarentena. E aí eu consegui produzir um vídeo com os alunos usando a música da Catira do Passarinho, né? E foi muito interessante, porque eu pude mandar, né, todo esse material, que agora está disponível, né? E aí cada aluno dançou, a gente falou sobre a Catira, enfim, teve todo esse trabalho de contextualização, que foi bem bacana. E no final eu propus para a gente gravar, né, cada um na sua casa, com a referência do áudio, né? E o que mais me surpreendeu, um dos pais que tocava viola, ele tirou a música, cantou junto, então eles se envolveram muito, assim, foi muito bacana mesmo. Olha como é importante a função do educador. E aí a gente está falando do universo da educação musical, de a gente trazer essas referências da música brasileira que são tão ricas, tão importantes, e às vezes você traz e causa um encantamento, acaba despertando nas pessoas essa coisa de trazer um pouquinho de resgatar a própria raiz, né? Através dessa educação musical que a gente tem essa função. Sim, uma mãe mandou um recado falando que lembrou que o vô dançava. Então, assim, tem essa coisa do reconhecimento, né? A pessoa vai trazendo nas memórias, memória afetiva, e é muito bonito. E muito legal, assim, ter esse material para poder, né, realizar esse trabalho. Foi muito bacana. A gente que já valeu a pena, né, ter feito dessa forma. Era uma aposta certa, né? Assim, sabe? Que a gente pensa, existe muito material.
existe, mas só que sempre cabe mais, né? E a gente ter essa sensação de poder trazer isso, né? Uma coisa nossa aqui, e ser passado para muita gente, né? Estudar e aprender e resgatar a música e tocar. Aí, como ela falou, que sempre tem alguém que lembra e traz isso, né? Como importante, né? Para a gente foi muito legal. Ah, eu acho sensacional. Essas produções, né, que a gente tem produzido bastante. É, o EMAN foi um grande incentivador para que a gente pudesse registrar todos esses discos, esses artistas. E aí entra essa função da educação também, que o EMAN acabou abrindo, né, para livros, para histórias, enfim. Tem uma, tem uma gama muito aberta dentro da educação que o EMAN acabou também trazendo à tona e que tem uma importância muito grande, não só do registro, mas também essa parceria com a educação. E para mim é uma coisa só. Né? A gente está falando de arte, de cultura, de educação, as coisas caminham juntas, não tem como desassociar. Isso eu acho que é muito importante. Que legal isso, Bia. Bom, a gente está entre amigos, né? E amigos que acabam convergindo na mesma ideia, na mesma força, na mesma arte. Isso é muito bonito. Eu como educador e músico, eu só tenho a agradecer por toda essa obra bonita, e essa força que vocês vêm trazendo. Vamos fazer mais uma? Vamos. Como é que tá o nosso tempo aí? Aqui não tem tempo, aqui o tempo é nosso. Aqui a gente é tranquilo. A gente vai marcando pelas músicas. A gente está em qual? A gente está na quinta ou na sexta? Ó, eu tenho 3 ainda que não foi que tá aqui dentro do programa. Dá tempo então de tá fazer? ótimo. Claro que dá, claro que dá. Vamos embora. Tá Então gostoso vamos embora. demais. Eu tô Então eu tô adorando. o meu lugar, então, do PH, do Legal, Paulo legal. Henrique e do Pedro. Ó, é legal falar, ó, a Bia tá com um ukulele aqui diferente, então, ó, a diferença do tamanho dele. Importante, importante. Fala um pouquinho Isso. sobre isso aí, vocês também, sobre essa diferença que tem entre os ukulelês. Então, aquele ali é o maior de todos, que é a afinação igual de violão, é um barítono, né? E a gente tá com 3 tenores aqui, a gente não tá com o pequenininho aqui perto, mas o pequenininho é o soprano, né? E existe um meio termo, também são 4 na família. É o soprano menor, o concert, o tenor e o barítono, que é o único que é outra afinação, né? Que é a afinação de violão, né? Só que com 4 cordas. Sim. Bom, vamos lá então, tocar o meu lugar então? Vamos. Vou fazer aqui uma vez, aí vocês entram.
E tinha você, e com saudade daquele menino, eu nem imagino que ele cresceu. Ai, que saudade eu tenho do meu lugar. 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 Ê, coisa linda! Muito E gostoso, né, muito essa legal música. isso. Ah, muito linda essa música, né? Inclusive com uma parceria, porque também tem tem um clipe ela, né? Feita pelo Elias Mingoni, que passou de 100 mil visualizações e é a historinha dessa música mesmo. Então é muito legal isso de trazer essas produções, esses artistas e a gente tem uma parceria com isso, né? Eu falo que o músico mogiano ele tem essa coisa de solidária, né? De um leva o outro, um troca com o outro. Isso é tão bonito aqui em Mogi. Eu acho. E as pessoas que vão chegando, os músicos que vão chegando, que não são daqui e vão tomando a cidade também como sua, também vão virando parceiros nessa empreitada. Então eu acho isso muito bonito, muito legal. É, e essa música, inclusive, é uma das que tem cifra no disco, né? Sim, sim. Na hora de escolher, assim, as que tem cifra, não ia caber cifra em todas, porque o encarte ele tem um número restrito, né, de Sim, páginas, né? E se a gente fosse fazer de um tamanho visível ali e colocasse, a gente estudou, e se a gente colocasse em todos ia ficar muito pequenininho. Aí a gente sim, colocou naquelas que a gente achou que merecia, que são menos acessíveis, né? Porque se você procurar as outras, você pode até achar, mas essas que ficaram são aquelas que talvez a pessoa não encontrasse ela na internet, né? Então a gente sim. escolheu essas para colocar a cifra. Muito legal essa ideia. É, fala um pouquinho da história do ukulele Mogi, como que as coisas vão caminhar daí para frente, né? Depois dessa pandemia, depois que isso tudo passar. Você já falou da história do lançamento do disco, que agora ia ser agora nesse mês, mas infelizmente não vai acontecer. E quais são os projetos do ukulele daqui para frente? Bom, a gente tem esse lançamento, né? A gente tem essa ideia de fazer esse show, a gente até tem projeto escrito para mandar para regiões diferentes mesmo. A gente tem um formato reduzido, que somos nós aqui, né? O formato reduzido mais o Pedro, que é o percussionista, e a gente já fez um show no Sesc Bertioga, com esse formato. E a ideia é levar esse excursionar aí por onde, ou desde lugares que a gente consiga vender um show tal, né? Até lugares culturais que a gente ache legal para levar esse show ou no formato reduzido ou no formato total da orquestra, né? Levar essas músicas, né? E essa história desse instrumento aí para lugares. A minha ideia era mandar para a Sesc. A Bia escreveu projeto, já mandou para o pessoal do Sesc ainda, mas aí, agora não tá rolando nada, né? Mas quem É, sabe aí a gente voltando, abrindo as portas e tiver tudo seguro, a gente, mesmo se for daqui a um bom tempo, a gente vai querer fazer. sim, sim, e merece, né? E merece um trabalho tão bonito, tão importante, merece ter esse cuidado de fazer um lançamento e mais shows ainda, né? Mais espetáculos, porque é um trabalho muito importante. É, fala um pouquinho da síntese, como que voltou a funcionar, vocês como estão atendendo lá, para a gente divulgar um pouquinho também os trabalhos que a gente tem como educador, né? Aí no caso a síntese que concentra uma série de outros serviços também, não só a música, né?
Bom, a gente eu nunca parei no formato online. Eu consegui traduzir e puxar tudo que a gente estava fazendo pro online, né? Então, a Sim. maioria das aulas, elas não pararam. Só aqueles que tinham mais... Tem muita gente com dificuldade até mesmo tem gente que tá com dificuldade até de comprar comida nessas épocas, né? Porque acaba muita gente que é trabalhador, que depende de público, de gente, não está fazendo, né? Mas a gente conseguiu para aqueles que podiam e estavam bem, a gente continuou no online e eu tô com muito cuidado, muito aos poucos, voltando a ter algumas aulas Presenciais. presenciais, mas com um cuidado assim, tipo, exagerado, assim, eu marco um aluno e eu uso uma parte que não vai ninguém na escola, passo álcool em tudo e tal, espero ali. Sim. Ele não, pessoas que precisam dividir instrumento, por exemplo, piano, teclado, não dá. Tem que ser aquela pessoa que vem com o seu instrumento mesmo e fica ali, Sim. e dali não encosta em nada e vai embora, né? Eu sou muito, tô com muito esse lado, assim, de segurança. Ninguém encontra com ninguém, né? Eu acho que tem que ser assim. Eu não sei se eu É que o sou correto. exagerado, Não, não, né? é o correto, porque a gente não pode olhar só para a gente tem que olhar para o outro também. A gente carregar a Sim, doença não é a gente só que pode ficar doente, a gente pode com deixar as certeza. outras pessoas doentes. Então, eu acho que isso é uma forma corretíssima de conduzir mesmo, com todos os cuidados, e a gente tem que ser exagerado nesse momento mesmo. Eu acho que você está Sim, certo, sim. Fernando. É Tá isso. bem devagarzinho. É, Eu não abri a porta, não, tá? É sim, só um combinado para não encontrar com o outro, né? O anterior tá no online, claro. aí aquele vem sozinho. Tá praticamente um aluno por dia e o resto tudo no online, né? Mais ou menos isso. É, enfim, né? A gente vai passar e vai superar tudo isso. Ah, e você Sim. falando, bom, você falou disso também. Eu lembrei que eu vi uma reportagem e até eu fui procurar uma corda de ukulele para uma amiga que tinha me estourado. Eu falei, pô, deixa eu procurar. Aí fui ligando para tudo quanto é canto e liguei num lugar que me falou que, olha, você não encontra mais nada de ukulele, porque as pessoas entraram em quarentena e elas compraram os ukulelês, compraram os encordoamentos, porque elas queriam passar esse tempo de quarentena tentando aprender o ukulele. Então eu achei isso muito legal também, né? Ó, Porque deu eu uma. Pode teve, falar. eu tô com alguns alunos, 4 alunos novos de ukulele no Olha só. online, até pessoas que não são de Mogi, de São Paulo, de outras regiões, começaram a fazer aula comigo de ukulele pelo online, né? E acredito que muito por causa disso, né? E você tem que ver esses alunos que estão, fora algumas crianças que estão tendo muito trabalho com a escola, né? Aposentados, aquele pessoal que está tendo mais tempo para ficar em casa e sem fazer nada, estão tocando uma beleza, cara. Estão tirando um monte de Olha só. música, tá? Que É um legal. barato. A gente não pode ver só o lado negativo disso tudo que tem acontecido. Claro que tem as tragédias, tudo isso, enfim, mas a gente está concentrando toda essa energia para uma coisa boa, né? Que é a arte, que é a música, que outras manifestações que a gente acaba também abrindo para as possibilidades para que essa arte entre e nos encha cada vez mais e que nos cure também, porque ela é curativa. Sim, com Vamos certeza. tocar mais uma aí antes da última Ah, mas pra a gente penúltima depois. agora que a gente vai fazer vai ser a Catira do Passarinho. Ó, essa daí Ah, que legal. é a mais escutada aí, a mais ouvida do Spotify. Que também tem Sucesso. cifra Tem, essa tem. aqui. Essa aí dá para o pessoal tocar junto aí. Vamos lá, então? Pode ser do João, João.
Que bonito, trazer uma tradição tão bonita da catira, né? Em Suzano tem muitos grupos de catira, é uma tradição muito bonita, que legal resgatar isso, trazer. E uma história bonita, né, dessa música. Depois quem chegou agora, depois vê na gravação da live a história que o Fernando contou dessa música, que é muito legal. Enfim, chegando ao final de mais uma live, primeiro agradecer à Secretaria de Cultura pelo convite para participar do Festival de Inverno, 12ª edição, essa edição virtual, por motivos óbvios, e agradecer, esse é o último que eu vou fazer pela Secretaria, pelo festival. Semana que vem a gente volta, a gente vai ter a Karen Santana, na quinta-feira, às 8 horas, sempre às quintas, às 20 horas. A Karen vem contar um pouquinho das suas histórias aí. Queria agradecer imensamente Fernando Novaes, Priscila, Gabi e essa queridona da Bia Mello, que a gente só tem a agradecer pela cidade que a gente vive, com tanta energia boa dessa arte renovadora, curadora, de gente tão generosa como vocês. Fernando é um dos marcos da nossa arte tão bonita musical dessa cidade. Tenho orgulho de ter você como amigo, como parceiro aí, a gente trocando já no Supernova, né, que é o disco autoral de vocês também, da Pia, do Pedro e do Fernando, disco bonito, lindão. Gabi, queridona, você vai bater asas e vai voar para muito longe ainda, mas nunca esqueça dessa cidadezinha que te ama e te quer tanto bem, viu? Você é um grande talento mesmo, herdado dessa família bonita aí. Gente, só agradecer. Agora a gente vai para a última música, que eu vou mostrar todos esses discos bonitos de mogianos, de nascidos aqui e adotados também, e mostrar que essa arte... São mais de 100 discos que eu tenho aqui, inclusive agradecer também à Secretaria, que me cedeu mais de 38 discos feitos pelo EMAN, para que fizesse parte dessa galeria. E Que lindo. agradecer mais uma vez. Obrigado de coração. É lindo. Não canso de agradecer aí esse projeto. Você como amigo, grande artista também aqui nosso, dividindo um pouco de você com todos nós. Muito obrigado a tudo ao EMAN, a tudo que essa cidade aí nos proporciona. É isso aí, vamos na música. Qual vai ser a última? E os discos, só para lembrar, os discos, o disco está em todas as plataformas digitais, está lá com os playbacks, inclusive para os educadores, no trabalho da educação infantil, da formação musical, utilizar esse trabalho tão bonito que generosamente o Fernando disponibilizou para que a gente consiga levar cada vez mais a arte em parceria com a educação, porque é uma coisa só de fato. Tá certo. E para terminar, comprem aí. E para terminar, a gente tinha que trazer o irmão, né, brasileiro, né? Isso, cavaquinho. Esse é o nosso cavaquinho. Beleza. Então vamos lá, de cavaquinho e ukulele. Qual é a música? Peixinhos do Mar e Marinhos que a gente junta aqui. Tradição aí do nosso país. Legal. Tá vendo? Oh,
Obrigado, queridos. Beijo no coração, se cuidem. E a gente se vê com segurança lá na frente para se abraçar e fazer muita arte. Agradecido, gente. Obrigado. Obrigado pela parceria. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.